Shalom, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma celebração, culto de celebração ao Senhor, aquilo que a gente tem feito a cada dia, cada manhã, cada tarde que nós estamos juntos. Eu gostaria que você nesse momento aí fosse convidando as pessoas, convidando alguém que você ama, alguém que você gosta, para estarmos juntos aí nessa live, mais um culto de celebração da família. Hoje, domingo de manhã, dia 19, e nós vamos juntos aí trazer uma palavra. Enquanto isso, que você vai convidando algumas pessoas, eu estou aqui só acessando aqui também a nossa página para ver como que a gente está ficando. Tá, beleza, já está online. E você vai chamando as pessoas, vai compartilhando esse vídeo, convidando aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você ama, e nós vamos aí estar fazendo algo especial para o Senhor. Já estamos online. Então, vou começar aqui nessa manhã. Domingo, né? Celebração da família, uma celebração gostosa, onde nós nos reunimos, nós nos agregamos, mas infelizmente por essa pandemia, infelizmente por esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos tendo que, quem vai assistir depois desse vídeo, ou quem está assistindo, nós estamos passando por uma quarentena, né? Tá dando quase um mês agora que nós vamos estar passando por essa quarentena por causa do Covid-19, né? Esse vírus aí, mas graças a Deus, em breve nós vamos sair dessa, em breve nós vamos cantar o hino da vitória, em breve nós vamos estar reunidos juntos mais uma vez. Eu estou morrendo de saudade de vocês, saudade de cada um de vocês, realmente. É muito triste não poder abraçar vocês, não poder pegar na mão de vocês, não poder estar juntos realmente, né? Mas eu tenho certeza que breve, muito em breve, nós vamos estar celebrando junto. Muito em breve nós vamos estar participando do culto junto, e vai ser... Eu estou na expectativa do nosso primeiro culto, da nossa primeira celebração juntos, e eu tenho certeza que vai ser algo tremendo na nossa vida, algo de bênção mesmo na nossa vida. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus por o que Ele tem feito na nossa vida, pelo que Ele ainda vai fazer, mas quero convidar você a fechar seus olhos onde você estiver, na sua casa, para que a gente possa ter esse momento agora especial. Vamos orar? Orar juntos, que é gostoso orar, orar sempre é bom, oração é a chave da vitória. Vamos orar. Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã de domingo, Pai, que nós mais um dia, o Senhor nos deu uma grande oportunidade de resgatar a nossa alma, resgatar a alma dos nossos familiares, de evangelizar aquelas pessoas que nós amamos, de falar de Cristo para todas as pessoas. E muito obrigado, Senhor, por estar nos dando essa oportunidade também de estar evangelizando através das mídias sociais, aonde nós podemos chegar em lugares aonde nós não chegávamos antes, em lugares ou pessoas, casas aonde não entrávamos antes. Então, a partir desse momento, Senhor, que a casa dessas pessoas sejam inundadas, sejam abençoadas, sejam restauradas, seja uma casa onde nós vamos estar participando, compartilhando daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Por isso, Senhor, nessa manhã de domingo, que nós possamos, ao entrar na casa dos seus filhos, das suas filhas, possamos ser um canal de bênção, que eles possam receber mesmo algo vindo do céu, algo do Senhor sobre a vida deles. E nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos celebrar a sua ressurreição, nós vamos celebrar mais uma vez a nossa família servindo ao Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Será que você pode dar um glória a Deus, dar um aleluia, fazer alguma coisa aí, um barulho santo para o Senhor, para que a gente possa estar juntos aí nessa manhã. O tema dessa manhã que nós separamos e nós estamos orando ao Senhor para que pudéssemos compartilhar com vocês, compartilharmos juntos, está no livro de Efésios. Eu gostaria que você fosse abrindo aí já o livro de Efésios, capítulo 3. Eu não vou entrar num assunto muito profundo, mas eu quero trabalhar um tema com vocês muito importante. Sobre a plenitude, vivendo a plenitude de Deus. E algumas coisas que nós acabamos vendo, descobrindo e buscando, realmente como que eu posso viver uma vida na plenitude de Deus, viver uma vida com Deus, uma vida na totalidade do Senhor na nossa vida. A coisa mais importante, a coisa mais especial que você e eu temos é a gratidão de podermos desfrutar, podemos nos jogar, podemos nos aprofundar,
podemos estar juntos, podemos entrar nessa dimensão, nessa atmosfera de glória, nessa atmosfera de bênção, nessa atmosfera onde nós possamos e nós podemos estar na presença de Deus. Agora, o que eu quero falar para vocês é como que eu posso estar então no centro da vontade de Deus? Como que eu posso viver uma vida na plenitude de Deus? Eu quero ler aqui uma coisa para você muito interessante. Se você pesquisar agora aí, você buscar o que é viver na plenitude de Deus, no dicionário ou no significado, no Google, você vai encontrar o seguinte, ó: a plenitude de Deus seria uma atitude em que o fiel se entrega e aceita totalmente a presença de Deus, conquistando a redenção da sua alma e experimentando um estado de êxtase religioso. Ou seja, essa é a definição que nós encontramos no Google. Outra definição, se você quiser saber, no hebraico, olha que interessante, significa pleroma. Geralmente se refere à totalidade dos poderes divinos. A palavra significa plenitude e do grego eu preencho, e comparável, que significa cheio, ou seja, é usado num contexto teológico cristão. Por Paulo em Tarso, também você vai ler lá em Colossenses, vai falar sobre isso, Colossenses 2:9, ou seja, é viver na totalidade, é viver no cheio, é viver naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, primeira coisa, viver na plenitude de Deus, eu preciso estar cheio, eu preciso estar no centro da vontade, eu preciso de estar dentro, eu preciso de estar incluído, eu preciso estar alicerçado, eu preciso estar arraizado, eu preciso estar dentro desse todo que é a plenitude de Deus, é estar cheio, tá bom? Outra coisa que é muito importante, por que nós falamos shalom, né? E uma coisa interessante, quando nós estávamos em Israel, a gente via sempre eles falando shalom, shalom, e a gente acaba pegando, né, esse costume. Nós falamos a paz do Senhor, a paz de Deus, tudo nós colocamos a paz na frente, ou seja, shalom. Mas o significado da palavra shalom é tão interessante que você pode ver que é um complemento, é estar cheio da paz, é estar completo, é estar abraçado, é estar dentro de um todo. Então, quando uma pessoa, né, em Israel fala para você shalom, para você, ele está dizendo para você que você se torne cheio, que você se torne na plenitude, que tudo o que Deus tem para você de paz, alegria, mansidão, prosperidade, honra, bênção, esteja com você. Então, quando você fala uma palavra dessa, por exemplo, shalom, quer dizer na totalidade. Então, vivendo a plenitude de Deus é viver na totalidade da dependência de Deus. É eu viver na totalidade de me jogar aos pés do Senhor. Quando eu vivo na plenitude de Deus, nós vamos entender hoje, nessa manhã, que nós vamos estar ministrando para você, é que você vai precisar estar nesse todo, nesse completo, aonde você vai realmente se jogar. Por exemplo, imagine que Deus seja uma piscina, só para a gente ter uma noção, e eu vou me jogar dentro dessa piscina, eu vou mergulhar dentro dessa piscina. Então, quando eu mergulho, quando eu estou dentro dessa água, ou seja, eu estou dentro da plenitude de Deus, dentro de um lugar onde eu estou cheio, onde eu estou completo. E quando eu me jogo, eu não sou mais eu que estou comandando, não sou mais eu que estou no controle das coisas, mas é o Senhor Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Essa é a plenitude de Deus. Basicamente é isso, para você poder entender. Nós não estamos trabalhando um tema teológico, nós estamos trabalhando um tema de família. Então eu preciso que a gente entenda o mais completo possível para a gente poder entrar na nossa ministração nessa manhã. Agora eu separei aqui 6 tópicos para vocês entenderem como que nós podemos viver ou entrar nessa atmosfera de Deus. Olha aqui então Efésios capítulo 3, eu vou ler para vocês o nosso versículo base, vai ser o 3, versículo 19, tá bom? Efésios 3, capítulo 3, versículo 19, mas eu vou ler a partir do versículo 14, deixa eu ver se é isso mesmo. Depois você dá uma lida no capítulo completo em casa, que vai ser bom para você, a partir do versículo 1, mas eu vou ler aqui o que está acontecendo, ou a oração de Paulo, né, para os santos que estão falando aqui. Ó. A partir do versículo 14, diz assim: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas
Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, do ser com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Olha, interessante. Primeira coisa, eu preciso conhecer então aqui o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. Se eu não conhecer essas dimensões, eu não vou poder entender a plenitude de Deus. Se eu não consigo entender, se eu não estou preparado para obedecer, se eu não estou preparado para ser curado, se eu não estou preparado para ser restaurado, se eu não estou preparado para viver uma santificação, se eu não estou preparado para conhecer a Deus que eu sirvo, eu não posso viver uma vida na plenitude de Deus. Primeira coisa, muitas pessoas criticam ou falam que não estão vivendo uma vida certa, uma vida correta. Às vezes não recebem a bênção de Deus, não têm a prosperidade de Deus, não têm a sequência de Deus na vida deles. O porquê isso acontece? Porque muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Por exemplo, quando você está numa empresa, há um ditado que as pessoas falam: não, esse veste a camisa. Não, esse daí é um funcionário exemplar. Esse veste a camisa. O que é vestir a camisa? É eu estar dentro da empresa, ou estar dentro da mentalidade da empresa. É viver o que a empresa está querendo que eu viva. Ser o que a empresa quer que eu seja. Então, fica muito fácil agora a gente começar a compreender o que é viver na plenitude de Deus. Mas vamos lá, a primeira coisa é nós entendemos o que é a plenitude de Deus, que a gente acabou de falar para vocês. Então, eu preciso conhecer todas as dimensões de Deus, todas as dimensões do que é viver essa vida. Então, primeira coisa, vai estar aqui no versículo 18, Efésios 3, versículo 18, que vai estar falando: possam juntamente com os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, primeira coisa que eu preciso saber é conhecer o que é a plenitude de Deus, saber o que é isso, aonde eu preciso chegar. Segunda coisa que eu preciso fazer é eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser transformado. A cura, ela acontece primeiramente dentro do nosso coração. A cura, eu preciso entender que eu estou doente. Eu preciso entender que eu preciso de uma cura, eu preciso de um remédio, eu preciso de algo com que faça que eu saia da minha situação crítica atual e eu possa ser reestabelecido e eu possa ser curado das minhas emoções, curado das minhas doenças emocionais, curado dos meus maus pensamentos. Eu preciso ser curado da minha vida, eu preciso ser curado daquela vida, eu preciso ser curado das minhas emoções, como nós já falamos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que há um processo de cura, há um processo de libertação, há um processo de liberação da nossa vida, há um processo onde eu preciso de ter transformação de dentro para fora. Não adianta eu simplesmente trocar de roupa, não adianta simplesmente eu pentear o meu cabelo diferente, não adianta eu trocar a cor do meu cabelo. Você vai entender que nós precisamos dessa transformação total na nossa vida. Primeiro, eu preciso então conhecer a plenitude de Deus, conhecer o que é ser a plenitude de Deus, que nós já falamos. Para que eu seja curado, eu preciso entender que eu estou doente, eu preciso aceitar a situação que eu estou vivendo. Eu preciso aceitar que eu não sou uma pessoa que estou vivendo normal na presença de Deus. Quando isso acontece na minha vida, por exemplo, quando você procura um médico para receber um remédio, é porque está doendo alguma coisa, é porque alguma coisa está... alguma coisa, minha cabeça está doendo, meu corpo está doendo, eu não consigo levantar, eu estou com uma má disposição.
Alguma coisa não está normal na minha vida, então eu preciso ser curado. E para que eu seja curado, eu preciso primeiramente entender que eu necessito de um remédio, que eu necessito de algo de fora, do exterior, para que entre dentro do meu organismo, para que aquele tratamento seja eficaz na minha vida e eu possa ser curado. Então, pensando nisso, analisando isso, eu preciso entender o quê? Essa cura de remédio é uma cura que eu preciso para o meu corpo, mas existe uma cura emocional que eu não curo com remédio. Há uma cura emocional que eu não curo com essas coisas que os médicos me dão, com o remédio me dá, ou um chá. Existem pessoas, por exemplo, que a gente conhece, que está até assistindo essa live hoje, que para ele tudo que está doente ele cura com boldo. Boldo, ele fala que cura dor de barriga, dor de cabeça, mal-estar. Tudo é boldo, mastiga uma folhinha de boldo, tá tudo normal. Tem pessoas que vai falar que é outra coisa, um chá ou alguma outra coisa vai curar toda a enfermidade, toda a doença. Mas existem doenças, existem enfermidades que não são curadas através de remédio, porque não são curas físicas, não são doenças físicas. Quando uma pessoa está com depressão, por exemplo, quando uma pessoa está muito para baixo, ela está com a síndrome do pânico, ela está com ansiedade, a dor que ela tem, se você conversar com uma pessoa dessa, você vai ver que ela diz o seguinte: eu estou com uma dor na alma, está doendo a minha alma. Eu não sei se você já perdeu algum ente querido, perdeu alguma pessoa que você amava, que você gostava. É uma dor lá no fundo que não tem explicação, não tem como explicar que dor é essa. Justamente é essa dor que Deus pode curar, que o Espírito Santo pode trabalhar na nossa vida de tal maneira que ele pode curar, pode restaurar e pode mudar a nossa vida. Então, eu preciso ser curado tanto no meu corpo físico como no meu emocional. E o Senhor já diz na palavra, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se eu não souber trabalhar essa parte de lançar a nossa ansiedade para o Senhor, de lançar a nossa ansiedade na presença do Senhor, muita coisa ruim pode acontecer na nossa vida. E eu não gostaria que isso acontecesse com você, não gostaria que acontecesse comigo e nem com nenhum dos meus entes queridos que está assistindo nessa manhã a nossa live. Então eu preciso ser curado, eu preciso ser tratado. Agora, quem que pode me tratar? Quem que é o médico que pode me curar? Primeira coisa que eu preciso entender é que se eu preciso de um médico para curar o meu exterior, o meu corpo, tem os médicos normais. Mas existe cura que eu preciso de buscar o meu pastor, existe cura que eu preciso procurar a minha liderança espiritual, eu preciso procurar a pessoa que está dando cobertura espiritual para a minha vida. E aqui eu venho e falo para vocês uma coisa muito interessante. Nós conhecemos há um tempo atrás pessoas que realmente vieram nos procurar para que a gente pudesse dar essa cobertura espiritual, para que a gente pudesse dar essa cobertura ministerial na vida deles. Infelizmente, por uma razão ou outra, acabaram procurando outras pessoas, outros líderes, outros pastores, para estar fazendo isso. Ao pouco de tempo foi mudando de igreja, foi indo para uma outra igreja e acabaram saindo da presença do Senhor, não tendo mais uma figura ou um pastor para dar uma cobertura para trabalhar na vida deles. Resultado, saíram da igreja, começaram a montar uns grupos de evangelismo, de cultos especiais, no qual ia de igreja em igreja, e montavam uma equipe e iam fazendo culto nas igrejas. Resultado, vida espiritual destruída, vida sentimental destruída, vida emocional destruída, vida financeira destruída. Ou seja, o inimigo conseguiu destruir de tal maneira essas vidas nas quais Deus tenha misericórdia deles para que possam restaurar todas as áreas que foram destruídas. Mas realmente é isso que acontece. Às vezes, eu estava falando até com meu pai ontem, uma coisa interessante, que o primeiro mártir da Bíblia, quando ele foi morto, na verdade, antes que ele fosse morto, ele foi separado, né? Ele foi separado pelos discípulos, ele foi ungido, ele foi consagrado, foi imposto as mãos sobre ele para que ele cuidasse da mesa das viúvas, para que os discípulos cuidassem da palavra de Deus, que eles se dedicassem nesse momento da palavra de Deus. O que aconteceu? Ele estava realmente fazendo a vontade de Deus. Ele estava fazendo o quê? Fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Estava evangelizando, estava pregando, estava curando, estava salvando almas para o lado de fora.
no qual ele não era para estar lá, era para estar cuidando da mesa das viúvas. Mas às vezes tem coisas que eu e você fazemos, que nós não entendemos o porquê nós estamos fazendo isso. Embora nós achamos que está certo, mas não foi isso que Deus chamou você e eu para fazer. Embora nós achamos que nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque nós estamos pregando, nós estamos evangelizando, nós estamos falando de Jesus, mas não foi isso que você foi consagrado para fazer, não foi isso que você foi separado para fazer. Existem os 5 ministérios na Bíblia, quando fala que um foi chamado para profeta, outro para apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Eu preciso entender. Para cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um objetivo, cada um de nós fazemos partes do corpo de Cristo. O que é fazer parte do corpo de Cristo? Cada um de nós somos uma parte do corpo. Então um é a mão, um é o braço, outro é o pé, outro é a cabeça, outro é o pescoço, outro é a orelha. Cada um de nós somos uma parte do corpo de Cristo, que quando nós todos trabalhamos juntos, unidos, nós formamos o corpo de Cristo. E às vezes é difícil para algumas pessoas entenderem essa parte, entenderem que eles precisam de estar sendo cuidados por alguém. É difícil eles entenderem que eles precisam estar sendo discipulados por alguém. Para algumas pessoas é difícil ele entender que ele precisa de ter uma cobertura espiritual, porque lá atrás, em alguma igreja, em algum lugar onde ele passou, ele não tinha esse princípio. Em algum lugar onde ele passou, talvez o pastor, o líder dele, falou que a cobertura dele, acima dele, é só Deus e ninguém mais acima de Deus. Agora, eu preciso que você entenda uma coisa que é muito importante. Olha que interessante, quando você está doente, você liga para o seu pastor. Quando você está precisando de alguma coisa, você liga para o seu pastor. Quando você está passando por uma prova, uma luta, você liga para o seu pastor. Quando você está com problema no seu casamento, você liga para o pastor. Ou seja, o seu pastor é o seu refúgio, o seu pastor é o seu porto seguro, o seu pastor é o seu mentor, é a pessoa que vai te dar instruções. Olha que interessante. Hoje, na mídia, por aí, você vai ouvir muito falar sobre CEO. CEO. O que quer dizer isso? CEO é alguém que administra uma empresa. Talvez ele não é dono da empresa, mas ele é uma pessoa que é chamado para administrar, para cuidar daquela toda empresa, para cuidar daquele setor, para cuidar de alguma área. Ou seja, o dono precisa de alguém para mentorear ele em algumas áreas da vida dele. Outros empresários também precisam de ter o quê? Uma audiência. Audiência não, a palavra é auditoria. Precisa ter uma auditoria na empresa dele para saber aonde que está sendo gasto um dinheiro excessivo, aonde que ele está comprando material errado, aonde que ele está buscando fontes erradas, aonde que está sendo desperdiçado um dinheiro a mais para que ele possa secar essas partes que estão sendo jogadas fora, perdendo, para que ele possa ter um todo. É esse todo que nós estamos falando agora. Então eu preciso de entender que para que eu seja curado, eu preciso confiar no médico que vai me dar um remédio. Para que eu seja curado, eu preciso de confiar na enfermeira que vai me aplicar um remédio. Quase toda enfermeira vem com aquela seringa lá e você não questiona, você não faz testes para saber que tipo de remédio está ali, que remédio que ela está te dando, embora ela possa até te dizer que é um Advil, que é uma dipirona, que é alguma coisa, mas você não faz o teste para saber se é realmente aquele remédio que está sendo colocado dentro do seu corpo. E é isso que eu preciso que você entenda. Quando você confia no médico, quando você confia no enfermeiro, quando você confia no seu pastor, quando você confia no seu líder, você precisa ter plena confiança de que o que está sendo feito em você é para ser transformado, é para ser melhorado, é para ser abençoado, é para ser restaurado. Então, o processo de cura, ele é tão interessante de que eu preciso acreditar de que aquele remédio vai me fazer bem. Eu preciso acreditar que a oração do meu pastor, que a oração da minha pastora, que a oração dos meus apóstolos, que a oração dos meus líderes vai fazer efeito na minha vida. E eu vou ser transformado através dessa oração. Então, a cura, ela vem de dentro para fora. A cura, ela vem do nosso interior e floresce para fora. Mas é o nosso corpo, é as nossas emoções, é a nossa mente que precisa ser curada, precisa ser restaurada, precisa ser liberta. Olha que interessante, quando você vai num psicólogo, quando você vai num psiquiatra, você vai num psicanalista,
O trabalho do terapeuta, o trabalho do médico nesse momento é fazer com que você aperte o F5 do seu computador da cabeça. O F5 é quando faz aquela atualização da página, né, no computador, é um termo usado nessas mídias. Então quando você dá um F5, você dá um restart, você faz uma nova programação. É nada mais do que você pegar todas as suas ansiedades, pegar todos os seus problemas, pegar todas as suas necessidades, pegar tudo aquilo que te atrapalha, que é ruim para você, fazer um delete, deletar tudo isso da sua mente e começar a reprogramar a sua mente para uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente diferenciada, uma mente que vai trabalhar no centro da vontade de Deus e entender a plenitude de Deus para a sua vida. Então, para que seja curado, eu preciso de restaurar a minha mente, eu preciso de transformar a minha mente para uma mente de Cristo, uma mente onde nós vamos estar trabalhando o centro da vontade de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso entender a plenitude de Deus na minha vida. Se eu entender a plenitude de Deus na minha vida, que eu preciso me jogar dentro de Deus, eu preciso colocar dentro de Deus, ser curado das minhas emoções, ser curado dos meus traumas, ser curado das minhas coisas. Porque é o seguinte, uma coisa importante no Evangelho, e eu queria compartilhar com você isso, é que se você não for curado, você vai transmitir a mesma doença que você tem, a mesma doença que você traz, os mesmos problemas que você tem para as pessoas nas quais estiver próximos de você. E isso é muito importante para que eu gere outras pessoas saudáveis, para que eu possa curar de outras pessoas. Eu preciso de estar transformado, eu preciso estar curado, eu preciso estar liberto. Amém? Isso é que você precisa entender. Então, o primeiro princípio que eu preciso que você entenda é: eu preciso ser curado. Porque se eu não for curado, eu vou criar pessoas do mesmo modo que eu. Por exemplo, você pode ver todas as pessoas que têm algum problema, ou que têm algum tique, ou que têm algum gesto, eles acabam fazendo igual as pessoas nas quais eles conversam, convivem, que eles trabalham. Então, uma pessoa que gesticula muito com a mão, quando ele está muito próximo de alguma pessoa, essa pessoa pega essa mania. Quando tem uma palavra, uma brincadeira, ou um gesto, alguma coisa, essa pessoa também fica igual a você, né? Esse tempo atrás a minha esposa estava falando comigo de que algumas pessoas que às vezes está discipulando ela, ou ela discipulando, ou conversando, às vezes começa a falar palavras igual a ela, começa a querer se vestir igual a ela. Por quê? Você está formando discípulos, você está fazendo discípulos que fazem outros discípulos. Então, se você tiver uma boa consciência, um bom coração, se você tiver um bom entendimento, se você tiver uma boa palavra, é isso que você vai passar para os seus discípulos. Os seus discípulos, automaticamente, formando outros discípulos, eles vão passar aquilo que ele aprendeu, né? O que Paulo fala? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu preciso de transparecer Cristo, mostrar Cristo na minha vida, para que outras pessoas curadas, limpas, libertas, possam passar isso adiante para outras pessoas. Então você precisa entender isso nessa manhã, que você precisa de uma restauração, de uma cura. E a cura, ela vem de dentro para fora. A cura da alma, a cura do coração, a cura da mente, a cura da sua boca. Porque muitas pessoas também têm um problema muito sério de ter uma boca pesada, de ter uma boca de falar coisas erradas, uma boca de não agradecer a Deus por tudo, ou seja, não ter um coração grato a Deus. E aí você entende o quê? Se você não pode confiar nas mínimas coisas, Deus não pode te dar as grandes coisas. Então, para que eu vou não agradecer a Deus pelas mínimas coisas que Ele está me dando? Pelas pequenas coisas que parecem ser pequenas, mas que Deus está preparando nós, está nos capacitando para que o melhor dele para a nossa vida chegue ainda hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que você pode dar um glória a Deus? Dá um amém aí. Terceira coisa, eu preciso de ter a restauração. O que é restauração? E nós estamos trabalhando esse tema, principalmente agora, nesse tempo de quarentena, nesse tempo que nós estamos na nossa casa, nesse tempo que essa enfermidade passou para o mundo inteiro e chegou ao nosso querido Brasil, mas há uma restauração. Eu estou conhecendo a plenitude de Deus, eu estou sendo curado das minhas emoções, curado dos meus traumas, cuidado dos meus problemas que aconteceu durante a minha vida. Agora eu preciso de ter uma restauração. O que é a restauração que eu preciso ter? Bom, primeira coisa, se uma casa foi destruída, ela precisa ser restaurada.
E a restauração, ela não começa de cima para baixo. A restauração começa de baixo para cima. Todas as vezes que você vai fazer uma reconstrução ou uma restauração em alguma coisa, você começa pela base, você começa pela estrutura. Porque não adianta você pintar as paredes se está tendo uma infiltração, vai trincar a parede, vai estragar de novo. Não adianta você passar uma massa, se o cano estiver vazando água, vai dar problema de novo, você vai ter que quebrar tudo de novo. Então, o que eu estou falando para você? A restauração, ela começa pela raiz, ela começa por baixo, ela começa pelo alicerce. Primeira coisa, então, que eu preciso saber é restaurar o altar dentro da nossa casa. E para que isso aconteça, eu preciso, primeiramente, de me acertar com as pessoas, conversar com as pessoas, pedir perdão para algumas pessoas que nos ofenderam, pedir perdão talvez para algumas pessoas que você ofendeu, talvez pedir perdão para aquele que te ofendeu, porque é o que eu sempre digo, o mais forte é sempre o que pede perdão. O que parece que é o durão, parece que tem aquela cara carrancuda, que não quer fazer o perdão, não quer se acertar, é o mais fraco de todo, porque ele não tem a capacidade, ele não tem a coragem, ele não tem a sensibilidade de sair e pedir perdão por aquilo que ele fez. Então sempre o mais forte você vai ver, é aquele que vai e pede perdão, é aquele que perdoa. Amém? Restauração. A restauração, ela vem acompanhada de algumas outras coisas na minha vida. E eu vou explicar para você daqui a pouco o que quer dizer isso. Mas a restauração, ela deve ser gradativa. A restauração, muitas vezes, não acontece da noite para o dia. A restauração da minha vida, ela... Por exemplo, imagine uma pessoa que perdeu tudo. Perdeu emprego, perdeu casa, perdeu carro, perdeu família, perdeu tudo. Ele está sozinho no mundo. A restauração dessa pessoa, para que ele volte no patamar onde ele estava, é mais demorada. Vai ter um processo que ele vai ter que passar para que ele possa conquistar novos territórios, para que ele possa conquistar coisas boas. Agora, eu preciso de colocar algumas coisas em prática. Primeiro, colocar minha visão no alvo, deixando para trás as coisas que ficam lá. Prossigo para o alvo que é Cristo, o alvo que é o autor e consumação da nossa vida, o alvo que é aonde eu quero chegar, o alvo que é a plenitude de Deus, o alvo que é o centro da vontade de Deus. Então, a restauração da minha vida, eu preciso de ter um planejamento para ver o que eu vou fazer. Eu preciso de ter um planejamento do que Deus está querendo para a minha vida. O que eu quero para a minha vida e o que Deus tem para a minha vida. Isso é uma crise muito forte que acontece na vida das pessoas, porque elas não conseguem entender o plano de Deus para a vida dela e o meu plano para a minha vida com Cristo. Há aqui uma divergência muito grande, porque às vezes eu quero uma coisa, mas Deus tem algo preparado para a minha vida. Então, no meio dessa restauração da nossa vida, na restauração do nosso ministério, na restauração da nossa casa, eu preciso entender e eu preciso começar a orar e eu preciso de buscar na presença de Deus aonde que Ele quer que eu seja restaurado. Qual área da minha vida que precisa ser restaurada? Qual área da nossa vida que precisa ser trabalhada? Qual área da nossa vida que precisa ter uma mudança? E talvez essa mudança tenha que acontecer na sua vida gradativa. Talvez tenha que acontecer de uma hora para outra. Talvez, por exemplo, você vê quem fuma, geralmente quer parar de fumar. Algumas pessoas conseguem parar da noite para o dia. Tem pessoas que demoram um tempo mais. Tem pessoas que param e vão ter uma recaída daqui a um tempo. Então essa restauração, ela precisa ser feita com seriedade, com oração, com jejum e na presença de Deus, dizendo assim: Senhor, aonde o Senhor quer que eu chegue? Qual é o sonho que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer mostrar para mim através dessas coisas que estão acontecendo? Então, a restauração, ela é muito eficiente quando eu começo a entender que eu preciso dessa restauração, mas que eu preciso estar, antes de mais nada, no centro da vontade de Deus, para que Ele possa fazer da minha vida aquilo que Ele tem planejado para que aconteça. Amém? Restauração. Se você conhece ou já viu algum museu, alguma pessoa que restaurou um quadro, alguma pessoa que restaurou alguma coisa tão importante assim,
você vai ver que as pessoas passam tempos, passam horas, passam dias, passam anos, às vezes para restaurar um quadro, às vezes para restaurar uma pintura que foi danificada, às vezes para restaurar alguma coisa que foi feita e não pode ser desmanchada e feita de novo. Então precisa ser restauradas, ou seja, a sua vida, você não pode nascer de novo, você não pode ser criado de novo, você não pode ser gerado de novo. Então você vai ter que passar por esse processo de restauração. E muitas vezes esse processo é um pouco dolorido, muitas vezes esse processo é complicado, muitas vezes esse processo vai passar por algumas situações onde você vai doer alguma área da sua vida, que vai machucar em algumas áreas da sua vida, mas é preciso que haja essa restauração para que você possa viver na plenitude de Deus. Amém? Então, primeira coisa, eu preciso entender o que é a plenitude de Deus para a minha vida. Segundo, eu preciso que você entenda que eu preciso ser curado. E as curas que eu preciso ter são curas emocionais, são curas que é feitas de dentro para fora. Depois eu preciso ser restaurado, ou seja, as partes quebradas da minha vida, porque quando você está numa vida normal, você é quebrado, você é machucado, você é tirado de onde você está. Muitas vezes essas partes da sua vida são quebradas, muitas vezes algumas coisas da sua vida são tiradas. Por exemplo, as amizades são tiradas, trabalhos são tirados, alguma coisa que você gostava é tirada da sua vida. Então, quando você passa por essa restauração, é para completar, é para encher, é para refazer algumas coisas que foram tiradas da sua vida, para que você possa entender a plenitude de Deus para a sua vida. Amém? Até aí, estamos juntos? Vamos lá. Quarta coisa que eu preciso entender, então, agora eu preciso de ter uma vida de santificação. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Eu preciso entender que o processo de santificação para a minha vida, ele não é também da noite para o dia. O processo de santificação, quando nós entendemos o que Deus quer para você e o que Deus quer para mim, é que nós estamos num processo de separação, num processo onde eu estou deixando a vergonha, eu estou deixando as coisas para trás, eu estou deixando tudo aquilo que não é legal para a minha vida, eu estou deixando e entrando no centro da vontade de Deus. O processo de santificação é tão maravilhoso, é tão lindo na sua vida, de que muitas vezes você vai não conseguir dizer não, você vai cair em algumas artimanhas do diabo, você vai cair em algumas enredos do diabo, em algumas coisas que o diabo vai preparar para você. Por exemplo, se você assistir algum filme de guerra, você vai ver que o inimigo sempre vai tentar encontrar algum meio de fazer uma artimanha, de fazer alguma coisa para que o inimigo caia nas armadilhas que ele está fazendo. Na vida espiritual, o diabo faz a mesma coisa com nós. Ele coloca a gente para cair em certas armadilhas, para que quando você veja, você já caiu a casa para você. Então, o processo de santificação é um processo de separação. Eu começo a separar algumas coisas da minha vida que não me levam para lugar nenhum. Algumas coisas que para a sua vida, talvez a pessoa fale assim, eu não vou ser cristão porque ser cristão é muito chato. Ser cristão não pode beber, não pode fumar, não pode usar droga, não pode ir em balada, não pode fazer aquilo. Não, nós podemos fazer todas as coisas, porque nós somos livres e como livres nós podemos fazer tudo. Agora, o que isso vai me trazer de benefício para a minha vida? O que isso vai trazer, agregar de bom para a minha vida? Eu preciso entender que eu sou o templo do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita, ali tem que ter santidade. Ali tem que ter separação. Então eu sei que alguma coisa vai contaminar o meu corpo. Eu sei que alguma dessas coisas pode contaminar a minha vida. Eu sei que alguma dessas coisas pode destruir a minha vida. Então se eu sei que isso pode acabar comigo, pode destruir comigo, para que eu vou querer fazer isso? Se eu sei que isso não vai fazer bem para o meu corpo, para que eu vou fazer isso? Por exemplo, se você for no médico, a primeira coisa que o médico vai falar para você vai falar, estou doente, estou precisando disso, daquilo. O médico vai falar a primeira coisa para você, você faz algum tipo de exercício físico? Você corre, você caminha, você anda numa esteira, você faz alguma coisa? É a primeira coisa que o médico vai falar para você. Por quê?
Muitas das doenças que nós temos hoje, muitas das doenças que estão na nossa vida hoje, são doenças psicossomáticas, são doenças que nós mesmos criamos, são doenças que nós formamos dentro da nossa cabeça por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa falta de fé e a nossa falta de confiança em Deus, é que nós buscamos e nós criamos esse tipo de doença na nossa cabeça. Primeira coisa que acontece com você quando você está passando por uma crise é ter preguiça. Não quer sair de casa, não quer correr, não quer andar, não quer ter uma boa alimentação, não quer fazer um exercício físico. É a primeira coisa que acontece para que o seu corpo não seja restaurado, não seja santificado. Então, há pessoas, por exemplo, que passam pela purificação. Se você olhar nas histórias, se você olhar na Bíblia, são as pessoas que passavam pela purificação, não comiam carne, não comiam peixe, só comiam salada, só comiam verduras. Ou seja, é você que decide como que você quer viver. É você que decide aonde você vai querer chegar. É você que decide o que é que Deus tem preparado para você. É você que decide o tipo de vida que você quer ter. É você que decide o tipo de projeto que você quer para a sua vida. Todos nós nascemos, todos nós somos criados, todos nós temos escolas. Embora umas escolas particulares, outras escolas seculares, mas todos nós somos criados por escolas. Agora, somos criados na escola. Agora, vai depender de mim e de você buscar maiores conhecimentos, buscar maiores habilidades para a nossa vida. E no processo de santificação, você vai entender que você vai precisar deixar, às vezes, algumas amizades. Você vai ter que deixar, às vezes, algum tipo de trabalho. Você vai ter que deixar, às vezes, aquele trabalho que você precisa mentir. E você, às vezes, não quer mentir. Mas você precisa mentir, senão você não vende. Senão você não sobe na empresa. E aí eu pergunto para você, é esse tipo de empresa que você quer trabalhar? Esse tipo de lugar que você quer ficar? Às vezes você tem uma rede de amigos nos quais eles gostam de bares, eles gostam de beber, eles gostam de se drogar. E às vezes você pergunta, apóstolo, eu posso estar junto com eles? A pergunta é, isso é bom para você? Isso trabalha num processo de santificação na sua vida? Porque não adianta no domingo nós chegarmos na igreja e levantar as mãos, orar, chorar e agradecer a Deus, e na segunda-feira nós estarmos na roda dos escarnecedores. Isso faz com que o processo de santificação na sua vida seja diminuído. Isso faz com que o processo de Deus na sua vida seja parado. Ou seja, talvez o que Deus tinha para te entregar nesse ano, talvez Ele não vai poder te entregar, porque você não está no processo de santificação, você não está buscando a santificação. Então, como Deus está vendo que você não está buscando a santificação, Ele não pode dar algo para você que Ele tem preparado para você. Por isso, você vai ver muitas pessoas aí passando tempo, passando anos e nunca mudam, sempre falam a mesma coisa, sempre está tentando alguma coisa, sempre, às vezes tem pessoas que você vai conversar com ela, ela fala, eu vou abrir uma empresa, eu vou criar um negócio para mim. E passa ano, vai ano, entra ano, a pessoa vai contando a mesma história, vai contando a mesma história. Tem gente que fala que vai fazer uma faculdade, eu vou entrar na faculdade, vou fazer direito, vou fazer psicologia, vou fazer medicina. E aí passou 5, passou 6 anos, e você vê, e aí, se formou? A pessoa, não, eu estou vendo ainda o que eu vou fazer, estou pensando algumas coisas que eu vou fazer. Ou seja, a pessoa fica procrastinando as coisas, levando adiante as coisas e nunca toma uma decisão. E se você fizer isso no seu processo de santificação da sua vida, vai demorar muito mais para que Deus possa agir a seu favor. Então, que você possa entender, através dessa ministração, que o processo de santificação é tão importante na nossa vida, que a gente vai atrair as coisas de Deus. A santificação nos afasta das coisas do mal, nos afasta das coisas mundanas, nos afastam das coisas que nos levam ao caminho da perdição e nos aproximam de Deus. Faz nós chegarmos mais perto de entender a plenitude de Deus. Quando você está nesse processo, vai doer, porque às vezes você vai ter que deixar alguns amigos. Talvez você vai ter que deixar alguma namorada, algum namorado. Talvez você vai ter que trocar de trabalho, talvez você vai ter que trocar de cidade, talvez você vai ter que dar um passo maior, sair da sua zona de conforto, para que você possa entender esse processo de santificação na sua vida. Agora,
Eu preciso que você entenda que o processo de santificação, ele não termina aqui. O processo de santificação, ele vai até o dia que você partir para a glória. Ou seja, a cada dia eu vou tendo uma restauração. A cada dia eu vou sendo lapidado. A cada dia eu vou estar sendo transformado. A cada dia eu vou estar mais próximo da vontade de Deus para a minha vida. Amém? Será que você está entendendo? Primeira coisa, então, é eu entender o que é a plenitude de Deus. Segunda, é eu ter o processo de cura para a minha vida. Ser curado, ser restaurado, ser transformado. Depois, tudo aquilo que foi a cura, ela vem tirando algumas coisas da sua vida também. Tirando algumas coisas que não são legais. E aí vem o processo da restauração, no qual eu preciso... Imagine um carro, nós falamos aí no outro dia sobre o Fusca, né? Então vou dar o exemplo do Fusca de novo. Talvez você tenha aquele Fusca que está usado, está bem usado, e aí você vai restaurar, porque quem tem carro antigo sabe disso daí. Ele não reforma, ele restaura. É uma coisa mais importante, porque reformar é um riscadinho, é um batidinho, você vai lá, passa uma massa, uma tinta e está novo. Agora, quando você ama alguma coisa, quando você gosta de alguma coisa, você vai restaurar a pintura original. Você vai restaurar a originalidade daquele carro, a originalidade daquelas coisas. Ou seja, você vai colocar aquela calota cromada, você vai colocar aquele volante diferenciado, você vai fazer uma restauração. E aí eu falo para você, vou dar o exemplo de novo do Fusca aí. Um Fusca normal tem um valor. Um Fusca restaurado, eu estava vendo esses dias, né? Eu gosto de Chevette, né? Já falei isso daí para vocês. E eu estava vendo um Chevette 76, nós estamos em 2020, o Chevette era 76, mas a pessoa está vendendo o Chevette por 35 mil reais. Ou seja, 35 mil reais no dia de hoje, você compra uma BMW, você compra um carro chique aí, um carro da Honda, né? Mas a pessoa tem um Chevette, ela restaurou e ela está vendendo. Agora, vai chegar alguém que gosta tanto daquilo que vai comprar esse carro por esse valor. Ao invés de ele comprar um carro importado, ao invés de ele comprar um carro, uma BMW, um Mercedes, alguma coisa chique, ele vai comprar aquele Chevette. Por quê? Porque ele gosta daquilo, porque ele dá um preço para aquilo. Agora, eu preciso entender que Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando um alto preço para comprar a sua vida, para comprar a minha vida e por nos garantir o perdão. É esse alto preço que eu quero que você entenda, que é através da restauração e da santificação que nós vamos entender que nós somos muito mais, temos muito mais valor do que você imagina. Muitas vezes você olha no espelho e você não está vendo aquilo que você deveria ver. Mas Deus está querendo mostrar para você que você tem muito valor, que você é uma pessoa especial, que você é uma pessoa querida, você é uma pessoa única, você é uma joia preciosa nas mãos de Deus. E é isso que Deus quer que você entenda. Ele quer te transformar, te lapidar, te restaurar, te santificar, para que você seja aquilo que Ele formou você para ser. Mas muitas vezes o diabo vem jogando as artimanhas, jogando as tintas, jogando as coisas ruins na nossa vida e você acaba ficando todo quebrado, todo borrado, todo destruído, com as suas vestes rasgadas. E o Senhor quer que haja uma restauração por completo na sua vida, haja uma restauração completa na minha vida e a gente possa entender que nós vamos viver na plenitude de Deus. Amém? Essa, então, foi a quarta tópico que eu queria falar com você. O quinto, e a gente já vai terminando, eu preciso de conhecer a Deus. Se eu não conhecer a Deus, eu não posso viver na plenitude de Deus. Porque todo esse processo que a gente falou de cura, de restauração, de santificação, de plenitude, eu preciso entender o quê? Eu preciso ter um foco, e o meu foco é Deus. Agora, se eu não conheço a Deus, eu vou lutar para quê? Se eu não conheço Deus que mandou seu filho na cruz do Calvário para morrer em meu favor, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como fazer nada. Porque eu preciso de ter a mente preparada para o alvo que eu quero chegar, para onde eu preciso chegar.
Por exemplo, muitas pessoas criticam esses terroristas que amarram bombas no corpo e explodem prédios e matam pessoas. Eles têm um objetivo, eles têm um alvo, eles têm algo e eles acreditam naquilo e eles vão e fazem aquilo acreditando naquilo. Agora, como que eu posso viver uma vida de separação, uma vida de consagração, uma vida de restauração, se eu não conheço Deus? Se eu não sei o que Deus pode fazer por mim ou o que eu preciso fazer para Deus? Qual é a minha função na terra? O que eu estou fazendo aqui? Por que nós fomos colocados na família onde você está? Por que você nasceu na cidade que você nasceu? Por que você está no trabalho que você está? É isso que você precisa entender, é que Deus ele tem planejamentos específicos para a nossa vida. Ele tem coisas marcadas para que a gente possa fazer. Deus colocou você na sua família para que você seja um canal de bênção dentro da sua família. Deus colocou você no trabalho para você levar Cristo e levar luz àquelas pessoas que estão vivendo nas trevas. Deus colocou você na cidade onde você está inserido para que você faça diferença em alguma área específica daquela cidade. Talvez você vai ganhar uma pessoa para Cristo, talvez você vai ajudar uma pessoa a mudar de vida, talvez você vai ser o próximo vereador, talvez você vai ser o próximo prefeito, talvez você vai ser o próximo presidente da república, eu não sei. Mas Deus tem um plano específico para cada um de nós. Mas eu preciso conhecer a Deus em primeiro lugar. Eu preciso conhecer quem foi que me criou. Eu preciso conhecer da onde eu vim, para onde nós vamos. O que eu preciso conhecer a Deus. Não adianta eu começar uma coisa e parar no meio do caminho. Olha, na nossa igreja temos o Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, FTB. E lá nós temos um treinamento, temos uma matéria onde você vai conhecer qual é o seu ministério, conhecer para que você foi chamado, conhecer qual é a sua aptidão dentro do corpo de Cristo. Mas tem muitas pessoas que se dizem, eu sou missionário. E fala que é missionário só para sair pregando nas igrejas. Fala que é missionário só para sair evangelizando. Missionário é muito mais do que isso. Missionário é levar as boas novas de salvação a pessoas de outras cidades, outras nações, outros lugares. Tem pessoas que às vezes confundem missionário com evangelista. Às vezes confunde o ministério, né? Às vezes fala que é profeta e fala que é pastor. Fala que está exortando. Fala que foi chamado para exortar, ou seja, só desce o cajado nos outros. Não, eu preciso entender aonde que eu estou inserido no plano perfeito de Deus. Aonde que eu estou inserido dentro do corpo de Cristo. Aonde eu estou inserido para levar as boas novas de salvação. Então isso é muito importante. Quem é Deus na sua vida? Por que Deus colocou você aqui? Por que Deus mandou o Filho dele na cruz do Calvário para morrer pelos seus pecados? Por que Deus fez essas coisas? Por que Deus criou o mundo? Eu preciso de conhecer a Deus, eu preciso de conhecer a vontade de Deus. Por isso que nós estudamos teologia. Teologia é o conhecimento de Deus, é conhecer Deus, é buscar a presença de Deus. Agora tem muitas pessoas que dizem que não vai fazer teologia, porque teologia não sei o quê, teologia é isso, teologia é aquilo. Ou seja, se você não conhece a Deus, você vai conhecer quem? Se você não conhecer para onde você vai, como que você pode lutar por uma guerra que você não sabe por que você está lutando? Você não sabe para que você está lutando? Você não sabe por que você está lutando? Eu preciso de conhecer a Deus. E conhecer a Deus é através da Bíblia, é através de literatura, é através de um bom livro, é através de um bom professor de teologia. E graças a Deus, na nossa igreja, nós temos a Faculdade Teológica Bereshit, que eu já falei. E nós temos os estudos da Bíblia, nós temos estudo teológico. Fora isso, nós temos o discipulado. Fora isso, nós temos a escola de líderes. Fora isso, nós temos a escola de discípulos, onde você vai aprender, vai conhecer mais de Deus. Nós passamos pelo processo do encontro com Deus, o reencontro com Deus.
E aí você vai ver o quê? Cada vez mais nós estamos buscando o conhecimento das coisas de Deus. Cada vez mais nós estamos buscando o centro da vontade de Deus. Cada vez mais nós estamos buscando coisas aonde nós vamos estar tendo a base de tudo isso que nós estamos falando. E para falar em encontro com Deus, está aqui a caneca do nosso encontro com Deus. Eu preciso de conhecer ao Deus que eu sirvo. Eu preciso conhecer para onde eu vou morar. Eu preciso saber o que são regiões celestiais. Eu preciso saber o que é a hierarquia dos anjos. Eu preciso saber por que existe um plano de salvação. Eu preciso saber por que eu preciso me entregar na presença de Deus. Eu preciso saber o que é o termo escatologia. Eu preciso saber o que é antropologia. Eu preciso saber essas coisas. Por quê? Senão eu estou servindo a alguém cego. Você já viu aqueles burros, aqueles cavalos que ficam com aqueles negócios assim na frente? Eles não sabem para onde eles vão, eles não sabem para que vai fazer. Para isso eles precisam de ter um negócio na boca, um arreio, sei lá como chama aquele negócio, para poder levar ele de um lado, levar ele do outro lado. Ou seja, você não foi feito para ser levado de um lado para o outro. Você foi feito à imagem e semelhança de Cristo para fazer a diferença na terra. Você foi feito nesse planeta, nesse lugar, nessa cidade, para fazer a diferença onde você está. Você foi criado por Deus por um grande objetivo e um grande plano que Deus tem para você. Mas se você não souber a potência que você tem, quem é você no reino de Deus, você vai ser levado de um lado para o outro. Imagine você, aquele elefante de um zoológico, que acho que hoje não pode ter mais no circo também, mas aqueles elefantes que ficavam no circo, batiam na patinha dele, ele levantava a patinha, batia no focinho, na tromba dele, ele levantava, ficava de pé. Os leões ali, sem saber que ele era o rei da floresta, o leão está ali sendo dominado por um homem, sendo dominado por um chicote. Mas se o leão soubesse a força que ele tem, se o leão soubesse o potencial que ele tem, ele não estaria naquele circo, ele não estaria trancado naquela jaula. Olha que interessante, se o ratinho pequenininho, soubesse o medo que o elefante tem dele, ele não sairia correndo do elefante, porque o elefante morre de medo do rato, porque entra na tromba dele e fica doido. Então, existem coisas que às vezes você não sabe o seu potencial, porque você não busca conhecimento. Às vezes não sabe até onde você pode chegar no seu conhecimento, na sua estrutura, porque você não sabe aonde você pode chegar. Você não sabe a força que você tem até o dia que você precisar usar ela. Você já viu uma mãe, às vezes, eu vi umas vezes uma reportagem na TV de um assaltante que veio roubar o carro e tinha uma criança no banco de trás. E a mãe enfrentou o bandido, enfrentou a arma apontada na cara dela para tirar o filho dela que estava dentro do carro dela. Ou seja, coisas como essa você não vai saber a sua atitude ou o que você vai fazer até o momento que você passar por esse processo. Até o momento que você vê que você precisa disso. Você nunca vai conhecer a sua força até o momento que você precisar usar. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus vai te usar naquilo que você sabe. Deus vai te usar no conhecimento que você tem. Deus vai te usar grandemente através das coisas grandes que você tem na sua cabeça, que você tem na sua mente, o conhecimento que você tem. Por que o apóstolo Paulo era tão usado por Deus? Porque ele foi instruído, ele tinha conhecimento, ele tinha capacitação. E tem gente que eu fico, às vezes, até revoltado com essas pessoas. Não, eu não preciso de teologia, eu vou para o monte e Deus me mostra as coisas. Coitado de você. Coitado de você. Você pode até buscar intimidade com Deus, mas você nunca vai ter o conhecimento com Deus se você não buscar na palavra de Deus. Deus vai te usar sim naquilo que você conhece. O Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que você lê, aquilo que você sabe, aquilo que você tem conhecimento.
E geralmente essas pessoas que falam isso são pessoas que não leem a Bíblia, são pessoas que não buscam conhecimento, são pessoas que não buscam a santidade. Vida destruída, casa arrebentada, ministério destruído, uma vida que só Deus na causa para essas pessoas. Mas quanto mais próximos de Deus você estiver, mais no centro da vontade de Deus você vai estar. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai buscar a presença de Deus, a força de Deus e aquilo que Ele pode te trazer. Amém? Vamos repetir então de novo. Primeira coisa, eu preciso conhecer o que é a plenitude de Deus. Segundo, eu preciso ter uma cura interior na minha vida, uma cura de dentro para fora. Por isso que fala cura interior, porque a cura é de dentro para fora. A terceira coisa, eu preciso de ter um processo de restauração da minha vida por completo. Depois eu preciso de ter um processo de santificação. Quinto, eu preciso conhecer a Deus, conhecer o Deus que eu sirvo, conhecer o Deus que fez os céus e a terra. E por último, viver na plenitude de Deus. E aqui eu vou encerrando a nossa ministração de hoje. Mas você precisa entender que eu preciso viver a plenitude de Deus na minha vida. Viver o pleno, viver o todo, viver aquilo que está preparado para nós. Aquilo que foi preparado para nós desde a fundação dos séculos. Aquele plano perfeito que Deus tem preparado para mim e para você. Aquilo que você e eu precisamos viver e o que Deus quer que a gente viva. Aquilo que nós vamos viver, que eu já falei para vocês, que nós vamos viver o melhor dessa terra, vamos desfrutar as coisas de Deus. Tem gente que fala, não, aqui na terra é só sofrimento, aqui na terra é só luta. Não, nós temos sofrimento, nós temos lutas, nós temos provas, mas nós podemos viver o melhor de Deus. Eu preciso desfrutar dos meus filhos. Eu preciso desfrutar da minha esposa. Eu preciso desfrutar do meu esposo. Eu preciso desfrutar do trabalho que Deus me dá. Eu preciso desfrutar da saúde que Deus tem me dado. Não seja negligente, não seja uma pessoa ingrata com o que Deus está dando para você. Não seja uma pessoa que não agradece a Deus nas mínimas coisas que Deus tem colocado você. Por exemplo, não critique a Deus agora. Eu estou vendo pessoas criticando a Deus por causa desse pandemia, essas coisas que está aí. Não! Deus está te dando uma oportunidade de restauração da sua família. Deus está te dando uma oportunidade de conhecer a sua família, de conhecer a sua casa. Deus está te dando a oportunidade de você ler aquele livro que há anos você não lê, que há tempos você tem falado que você vai ler um livro e não lê. Deus está te dando a oportunidade, olha, 40 dias para você ler a Bíblia. Há um processo, um trabalhar aí, que se você, não estou enganado, é isso, 5 capítulos por dia do Novo Testamento, você lê em um mês o Novo Testamento completo. Aproveite esse momento, aproveite a quarentena. Se você não começou ainda, começa. Você vai ter tempo de ler, você vai ter conhecimento, você vai ver que Deus vai trazer à sua memória coisas maravilhosas, coisas importantes. Pastores, líderes, evangelistas que estão me assistindo, discípulos abençoados. Ei, Deus tem palavra nova, Deus tem palavra fresquinha para você. Deus tem uma palavra de contentamento, de alegria para você nesse momento. Busca a presença de Deus, busca a palavra de Deus, busca o melhor de Deus. E olha o que eu vou ler aqui para você. Eu vou ler de novo a partir do versículo 14, mas nós estamos lendo aqui Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, do versículo 14 em diante eu vou ler e a gente vai encerrar aqui, nós vamos fechar. Olha que interessante. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, no qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, do seu ser com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados, alicerçados em amor. Lembra que eu falei que a restauração, ela começa pelo alicerce? Tira toda aquela vida antiga e começa aí um alicerce de amor na sua vida. Versículo 17. Agora o 18. Possam, juntamente com todos os santos, compreender, olha interessante, todos juntos em união, a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade. Quem é Deus? Cura, libertação, restauração, santificação, conhecer por um todo quem é Deus. 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Aqui já matou a guerra. Olha de novo, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, ou seja, o amor de Cristo é muito maior do que todo conhecimento, mas eu preciso de ter o conhecimento, eu preciso de saber onde eu estou. Versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha que interessante, vou ler de novo, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, muito mais, além do que pensamos, além do que imaginamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, é o poder dele que atua na nossa vida. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aqui eu termino dizendo para vocês, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso saber a plenitude completa, a plenitude cheia de Deus. Nessa ministração eu não estou falando sobre teologia, não estou me aprofundando nisso. O que eu quero que você entenda são esses passos, são princípios. A Bíblia é pautada por princípios, Deus é pautado por princípios. E eu preciso de seguir esses 5 princípios que está aqui comigo, 6 princípios que nós falamos, para que você possa entender essa plenitude de Deus. Que você possa entender o plano perfeito de Deus, para que você possa entender o que Deus tem preparado para você. Mas para você entender o que Deus tem preparado para você, você precisa começar a buscar Deus. Começa a partir de hoje, começa a ler a Bíblia. Nós falamos na nossa igreja TSD, Tempo a Sós com Deus. O tempo de devocional que você precisa ter com Deus todos os dias. Você precisa de ter esse compromisso de todos os dias, pelo menos 10, 15 minutos, meia hora se você puder. Ter um tempo de devocional com Deus. Ter um tempo de conhecimento a Deus. Um tempo de ler a Bíblia, um tempo de meditar, um tempo da Escritura Sagrada, né? Você pode ter aquele livrinho, Pão Diário, você pode buscar aquela meditação diária, tem ali algumas coisas que você pode fazer. Mas o que eu quero encorajar você, que se você não fazia isso, a partir de hoje começa. Leia a Bíblia, comece a orar, comece a ter o seu tempo de devocional. Você vai ver que você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Você vai ver que Deus vai começar a falar com você mais do que você imagina, mais do que você pensa, mais do que você está querendo. Deus vai falar muito, 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 muito com você. Mas antes de mais nada, você precisa conhecer a Deus. Eu quero fazer um convite para você. Se você não tem uma igreja, se você está ouvindo essa ministração e você quer nos conhecer, nós somos a Comunidade Cristã Amor Internacional, um lugar de novos começos. Nós estamos na cidade de Campinas, aqui no bairro do São Bernardo, né? E você vai poder estar conosco. Rua Rio Grande do Sul, 154, no bairro São Bernardo, na cidade de Campinas. A nossa igreja trabalha com a visão Mar 33, modelo Amor Real. É um modelo de amor, modelo de cuidado, um momento de discipulado. É um modelo onde a gente vai cuidar bem das pessoas. Nós não queremos, a nossa visão não é ter uma igreja cheia de pessoas vazias, mas é uma igreja cheia de uma igreja cheia de pessoas, cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia de pessoas amorosas. Uma igreja cheia de pessoas restauradas. Uma igreja cheia de pessoas com compromisso com Deus. E esse compromisso eu quero compartilhar com vocês. Amém? Os nossos vídeos, os nossos cultos são toda quarta-feira a partir das 20 horas, das 8 horas da noite. E nos domingos às 9 horas da manhã. E eu quero pedir que você ore pela nossa nação, ore pelo nosso presidente, ore pelo tudo que está acontecendo no nosso país. De tudo isso, você e eu precisamos tirar algo diferente, algo especial. E eu tenho certeza que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus vai te usar tremendamente. Deus vai te usar e vai te restaurar muito mais do que você está pensando. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, mas você precisa dar o seu passo. Você precisa conhecer a Deus. E que você possa
entender os planos de Deus para sua vida. Se você gostou dessa ministração, se você entendeu o que Deus tem para sua vida, aqui embaixo dá um like, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, busca lá no YouTube Apóstolo Lico, você vai se inscrever no nosso canal no YouTube, você vai ver essas ministrações e outras mais. Você vai ver na Comunidade Cristã Amor Internacional. Se inscreva no nosso canal também, Comunidade Cristã Amor Internacional. Tem o Facebook, tem várias coisas que você pode entrar em contato. Mas se você gostou, compartilha. Se você gostou, manda para alguma pessoa que você ama. Se você tem alguém que você quer que haja uma transformação de vida na vida dele, na casa dele, compartilhe esse vídeo para que essas pessoas possam ser abençoadas também. Não guarde só para você. O plano de Deus é para todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Uma oração para que Deus realmente se faça conhecer na sua vida e que você conheça mais de Deus. Amém? Vamos orar? Todos juntos? A apóstola Débora está ali nos bastidores, filmando, fazendo ali essa reportagem. E nós estamos junto com você. Estamos morrendo de saudade. Tenho certeza que nós vamos nos ver em breve. E hoje é um dia especial. É um dia que é o aniversário da minha mãe, da evangelista Cidinha. Um beijo do coração. Deus abençoe sua vida, né? Muitos bolos e muitos anos de vida para nós, para você também. Que o Senhor possa te abençoar muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. E eu tenho certeza que Deus tem algo grande para a sua vida, para a nossa vida. E eu te agradeço por ter me instruído nos caminhos do Senhor. Eu te agradeço por ter me levado ao conhecimento do Senhor, me levado aonde eu estou hoje, graças aos meus pais, que me ensinaram o caminho da verdade. Então, a Bíblia diz que honra pai e mãe para se cresça, né? Se acrescente os dias na face da terra. Então, que a gente possa entender isso, colocar no nosso coração e agradecer a Deus. Vamos orar junto? Eu gostaria que você aí, se você puder na sua casa, com a sua família, dá a mão para quem está perto de você, ou então abaixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã, por essa ministração, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração para trazer essa manhã. Que nós possamos entender, Senhor, o que é a plenitude, o que é viver na plenitude do Senhor. Pai, nós precisamos te conhecer mais. Nós precisamos conhecer mais a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos conhecer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Senhor, muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós não conquistamos aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não conhecemos ao Senhor. Mas, Senhor, nessa manhã nós te pedimos perdão, Pai, por não buscar o conhecimento. Nessa manhã nós pedimos perdão ao Senhor por todas as pessoas que não buscaram, não querem ou não queriam o conhecimento, não queriam buscar. Mas que nessa manhã nós pudemos ver, Senhor, que o Senhor tem tudo preparado para nós. Tudo que as vontades que o Senhor tem está na Bíblia. Tudo que o Senhor tem planejado para nós está na Bíblia. Todo o nosso conhecimento está pautado, baseado na Bíblia. A igreja, a nossa visão é uma igreja cristocêntrica, é o centro da vontade de Deus, é Cristo no centro da vontade, Cristo no centro, Cristo sempre, é o que nós pregamos, é o que nós vivemos. Mas, Senhor, que o Senhor nos ajude a passar por esse momento de dificuldade, esse momento de prova, esse momento de luta, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos sair dessa muito mais fortes do que nós entramos. Nós vamos sair desse processo, desse momento que o país, que o mundo está vivendo. Nós vamos sair muito mais fortalecido, muito mais acreditando no Senhor, muito mais conhecendo o Senhor. É o nosso grande objetivo e a nossa grande visão que nós pedimos em nome de Jesus e abençoamos todas as famílias que estão nos assistindo nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Amém? Foram abençoados? Que o Senhor possa te ajudar, te guardar, restaurar e que você viva o melhor de Deus para sua vida. Aproveite esse momento, medita nessa palavra, Efésios capítulo 3, e você vai ver que Deus vai te mostrar muito mais coisa. E se você quiser esse esboço, se você quiser essa ministração, entre em contato com a gente. Nós mandamos para você com todo prazer e você vai poder melhorar ainda mais isso daqui, essa mensagem. E você vai compartilhar com seus discípulos, vai compartilhar com as pessoas que você ama e você vai ver que você vai fazer uma grande diferença no reino de Deus. Nós te amamos em Cristo. Um beijo no coração. Apóstolo Lico e Apóstola Débora, beijo no coração.